Olá, bom dia para você nesta quinta-feira, dia 7 de abril, data em que é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição, você confere: civis são retirados às pressas do leste da Ucrânia, onde russos intensificam a guerra. E a economia russa começa a rachar com o peso das sanções. Aqui no Brasil, uma perseguição no Rio de Janeiro termina com 2 mortos e uma explosão de carro. E você vai conhecer o Homem-Aranha de Belo Horizonte, que chamou a atenção nas ruas e ganhou as redes sociais. A gente começa com uma boa notícia. A conta de luz deve ficar mais barata a partir do próximo dia 16. O governo anunciou ontem que antecipou o fim da bandeira de escassez hídrica, que acrescentava R$ 14,20 a cada 100 megawatts consumidos, para bancar o custo das termoelétricas e estimular o consumo racional. A bandeira voltará ao nível verde, que não implica em qualquer acréscimo. E olha só, mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia da Covid-19. A repórter Maria Clara Leite traz pra gente mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vem as compras feitas em lojas. Somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais, o que dá uma média aí de R$ 4.000 por pessoa. Mais cedo eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência e também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São duas principais causas de tanta inadimplência. A inflação, que chegou a 10%, então ela é o dobro do ano passado, e isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75%. É um momento de atenção, então o consumidor precisa se planejar. Com certeza, o planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então, é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas fixas e contas variáveis e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, principais cortes para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui, né, nesse parcelamento e que a gente consiga se planejar aqui para o futuro para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui para a gente. Então, é importante ali entrar num dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até 3 minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, quais é o desconto oferecido, o número de parcelas, parceiros participantes e tudo mais. A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das 7 milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. O governo federal anunciou nesta quarta-feira a indicação do executivo José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras. Durante 1 ano e meio, ele foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Para a presidência do Conselho de Administração, o nome apresentado foi o de Márcio Andrade Weber, que já faz parte do Conselho. O nome dos dois deverá ser avaliado na reunião de acionistas, marcada para a próxima quarta-feira. E a Câmara dos Deputados rejeitou a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei que torna crime o financiamento e a disseminação de fake news. A intenção da medida é evitar o compartilhamento de notícias falsas que podem atrapalhar o andamento correto das eleições de outubro. O projeto de lei quer dar aos eleitores mais proteção durante as eleições de outubro e cobrar mais responsabilidade dos parlamentares, bem como punir quem contribuir com a desinformação. O texto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. No entanto, o projeto agora é apreciado pelos deputados, cujo relator é Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, de São Paulo. Apesar da urgência, o deputado Coronel Tadeu é contra o projeto por falta de debate. É um projeto que não foi debatido, foi numa comissão pequena, não representativa da casa, um assunto de tamanha importância. Você querer colocar isso num ano eleitoral, onde você sabe que as redes sociais hoje vivem um clima de guerra, não tem a minha aprovação de forma alguma.
É chamado de urgência os pontos mais polêmicos do texto, como a proibição do envio de notícias falsas por meio de aplicativo de mensagens. O projeto pretende regulamentar o uso de redes sociais por parte de autoridades públicas e estabelece punições para quem divulgar informações inverídicas. Pelo texto, as regras vão se aplicar a provedores de redes sociais e ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. A punição é para quem compartilhar ou facilitar o acesso de usuários de internet às notícias falsas. O texto também determina que as empresas de aplicativo de mensagens tenham um bom relacionamento com as autoridades brasileiras. No caso do Telegram, por exemplo, que chegou a ter o funcionamento suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, os representantes da empresa vão ter de construir uma sede aqui no Brasil para facilitar a comunicação com as agências reguladoras. Para este especialista em direito digital, a discussão do projeto é importante, porque ajuda os eleitores a filtrarem informações e descobrirem com mais facilidade o que é mentira. Ele também tratou da regulamentação. Deve naturalmente também adotar medidas para que contas que não tenham nomes, enfim, contas fantasmas não sejam utilizadas, obviamente sejam barradas, e que eventuais usuários que estejam se utilizando desses provedores para disseminação dessas notícias falsas também sejam impedidos de o fazer. É sempre bom lembrar também que, além das responsabilidades, o descumprimento desses provedores por parte da legislação traz a eles uma série de consequências, desde advertências, a aplicação de multas, suspensão das atividades e inclusive a proibição de exercício dessa atividade de provedor. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também destacou a importância do projeto e disse que, em ano eleitoral, o combate às chamadas fake news é extremamente necessário. Trata de uma coisa que a Constituição de 88 não previu, porque na época não tinha internet, que é a imunidade material do parlamentar na internet, que cuida de liberdade de expressão, todo esse controle de mídia que traz muita discussão. A expectativa da Câmara dos Deputados é votar o mérito do texto, ou seja, a proposta principal do projeto, na terça-feira da semana que vem. E falando sobre eleições, os partidos MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania concordaram ontem que no próximo dia 18 de maio vão anunciar o candidato da chamada terceira via para as eleições presidenciais deste ano. Segundo a nota assinada pelos 4 presidentes nacionais das legendas, Luciano Bivar, Baleia Rossi, Bruno Araújo e Roberto Freire, o anúncio do nome que irá enfrentar Lula e Jair Bolsonaro será feito em Brasília. E o Congresso Nacional validou uma lei que garante recursos a candidaturas femininas. A lei promulgada foi publicada no Diário Oficial da União. A proposta prevê a aplicação de 30% do fundo partidário em campanhas encabeçadas por mulheres e em programas voltados à participação delas na política. Com a regra da proporcionalidade, se o partido lançar mais do que 1/3 de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. A distribuição dos recursos deve ser feita conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas do Estatuto, considerados a autonomia e o interesse partidário. O texto também anistia os partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em eleições passadas. Agora trazemos atualizações sobre o conflito no leste europeu. O 43º dia da guerra é marcado por uma operação especial para tentar tirar o máximo possível de civis das cidades do leste do país, onde Moscou deve realizar duros ataques a partir de hoje. A vice-primeira-ministra ucraniana afirmou que foram criados nesta manhã 10 corredores humanitários na região para essa evacuação às pressas. Já em Mariupol, no sudeste, os civis estão tendo que deixar a cidade por conta própria, já que não houve acordo com Moscou para a entrada de ônibus por lá. Em Kherson, também no sudeste, há relatos de um aumento de artilharia pesada e mísseis sendo posicionados ao redor da cidade. E os Estados Unidos anunciaram ontem novas sanções econômicas e financeiras contra grandes bancos russos e 2 filhas do presidente Vladimir Putin.
O Reino Unido também retalhou Moscou e suspendeu as importações de energia russa até o fim do ano. Um alto funcionário americano disse que agora as filhas de Putin estavam sujeitas a um congelamento de ativos e isoladas do sistema financeiro americano. Além de impedir novos investimentos na Rússia, a Casa Branca vai impor as sanções mais severas possíveis contra o banco público Sberbank e o privado Alfa Bank. Aqui é os Estados Unidos e estamos dando passos adicionais em sintonia com nossos aliados e parceiros para aumentar a pressão econômica sobre Putin. Primeiro, os Estados Unidos vão impor sanções de bloqueio total ao Sberbank, de longe a maior instituição financeira na Rússia, e contra o Alfa Bank, o maior banco privado do país. Também nesta quarta-feira, o Reino Unido impôs novas retaliações contra Moscou. As sanções suspendem as importações de energia russa até o fim do ano. As novas sanções prevêem um completo congelamento dos ativos do primeiro banco russo Sberbank e o fim das importações de carvão russo. O governo britânico já havia indicado que queria deixar de comprar petróleo russo esse ano e garante que tem a intenção de pôr fim às importações de gás assim que possível. O novo pacote de sanções tem como alvos indústrias estratégicas e companhias públicas, proibindo as importações de ferro e aço. E as sanções aplicadas por países ocidentais começam a impactar a economia russa e o risco de uma moratória da dívida se agrava. Algumas semanas depois da crescente bateria de sanções após o início da ofensiva russa na Ucrânia, os efeitos começam a ser sentidos. O Ministério das Finanças russo anunciou que pagou em rublos uma dívida de 650 milhões de dólares após a negativa de um banco estrangeiro de efetuar o pagamento em dólares, o que expõe a Rússia a um risco de default ao término de um período de carência de 30 dias a partir de 4 de abril. Durante muitas semanas, a Rússia evitou o risco de calote, já que o Tesouro dos Estados Unidos permitiu a utilização de divisas estrangeiras em posse de Moscou para pagar dívidas no exterior. Mas nesta semana, o Tesouro endureceu as sanções, não aceitando mais os dólares que Moscou possui em bancos americanos. Outro dado também mostra a gravidade da situação econômica. As vendas de automóveis novos caíram 62,9% em março. O Ocidente proibiu as exportações à Rússia de componentes e peças de reposição. Os preços dos carros novos aumentaram em média 40% em março e até 60% para os carros de luxo. Soldados ucranianos estão sendo treinados por americanos para operar drones armados. De acordo com o porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, trata-se de um pequeno grupo de militares que já estava nos Estados Unidos. Aproveitamos a oportunidade de ainda tê-los no país para dar alguns dias de treinamento no Switchblade, para que possam voltar, e eles voltarão em breve para casa, e treinar outros militares ucranianos. O Pentágono informou que cerca de 100 drones foram enviados para reforçar a luta dos ucranianos contra as tropas russas. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Moscou mudou de tática após a repercussão internacional do massacre em Bucha, onde, segundo a Procuradoria-Geral da Ucrânia, 410 pessoas foram mortas. Parece que a liderança russa realmente ficou com medo da ira do mundo, de que o que eles viram em Bucha pode se repetir em outras cidades, de onde inevitavelmente expulsaremos os ocupantes. Temos informações de que os militares russos mudaram de tática e estão tentando esconder as pessoas mortas das ruas e porões do território ocupado. Zelensky voltou a cobrar mais ações dos países ocidentais como um pacote de sanções realmente doloroso contra a Rússia e questionou quantos ucranianos vão ser mortos até o embargo ao fornecimento de petróleo russo ser colocado em prática. A seguir, uma perseguição no Rio de Janeiro termina com 2 mortos e uma explosão de carro. E você vai conhecer o Homem-Aranha de BH, que chamou a atenção nas ruas e ganhou as redes sociais. Nós voltamos já já. Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. Uma perseguição policial terminou com 2 suspeitos mortos e um preso no início da madrugada de hoje na zona oeste do Rio de Janeiro.
Segundo policiais militares, a perseguição começou em Realengo. Os homens estavam em 4 carros e, segundo a PM, começaram os disparos. No tiroteio, um dos carros acabou batendo em um poste na Avenida Brasil, no sentido centro. O carro explodiu e pegou fogo. Outros 3 veículos com suspeitos também conseguiram fugir. E hoje, dia 7 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Saúde, com a conscientização sobre as necessidades relacionadas à qualidade de vida e o bem-estar da população. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde lembra do consumo excessivo de alimentos processados, que contribui para o aumento da obesidade, o desenvolvimento de câncer e doenças cardíacas. Além disso, a OMS afirma que a preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis são importantes para o bem-estar populacional. A organização aponta que 99% das pessoas respiram ar insalubre, resultante da queima de combustíveis fósseis. E já que estamos falando de saúde, vamos aos números do coronavírus. O Brasil tem a menor média de mortes por Covid desde o dia 17 de janeiro. 20 unidades da federação registraram queda diária nas mortes. O Brasil confirmou mais 195 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 660.723. Também foram registrados 27.120 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.067.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 174 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 41% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 21.559 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 37% em relação a 2 semanas. E olha só, autoridades sanitárias europeias autorizaram a segunda dose de reforço das vacinas anti-Covid para as pessoas com mais de 80 anos. Autoridades de saúde da União Europeia autorizaram a aplicação de uma segunda dose de reforço das vacinas anti-Covid da Moderna e Pfizer para os maiores de 80 anos. Em nota, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e a Agência Europeia de Medicamentos destacaram que esta faixa etária corre um risco mais elevado de desenvolver uma forma mais grave da Covid-19. A EMA e o ECDC consideraram que é muito cedo para aplicar uma 4ª dose à população geral. De acordo com as agências sanitárias, no final de março, 83% dos adultos havia recebido um primeiro esquema vacinal completo e 64% recebeu uma dose de reforço. Também nesta quarta, a Organização Pan-Americana da Saúde informou que 240 milhões de pessoas não foram imunizadas contra a Covid-19 no continente. Mais de 685 milhões de pessoas da região completaram o esquema vacinal e 50 países e territórios já começaram a administrar doses de reforço. Mas a OPAS ainda se preocupa com o risco de novas ondas, destacando que, além de promover a imunização, os governos devem seguir monitorando o vírus para rastrear a propagação. No Peru, protestos deixaram uma pessoa morta e várias feridas. As manifestações ocorrem no país por causa da alta dos preços. Um trabalhador agrícola que participava do bloqueio da rodovia Pan-Americana na região de Ica, a 300 quilômetros da capital, morreu durante um confronto com policiais. Segundo os médicos, os feridos que chegaram ao hospital são 12 policiais e 3 manifestantes. Os confrontos ocorreram quando um destacamento da polícia tentou expulsar dezenas de trabalhadores agrícolas que estavam bloqueando a rodovia. A tensão vem crescendo no Peru desde segunda-feira, quando houve protestos na capital Lima, Ica e várias regiões do país contra o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, o que levou o presidente esquerdista Pedro Castillo a impor um toque de recolher de surpresa e que foi repudiado por vários setores da população. O presidente acabou suspendendo o toque de recolher na terça-feira, após uma reunião com os líderes da oposição que dominam o Congresso. Enquanto no centro de Lima ocorreram confrontos entre manifestantes e policiais e depredação de prédios públicos e lojas. A procura por voos internacionais aumentou. Segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a alta só no mês passado foi de 83%. Na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia, a procura por voos comerciais apresentou uma queda de 45%.
O número, que embora seja baixo, é melhor do que o resultado do mês de janeiro, que apresentou queda pela metade nas buscas. O resultado reforça a continuidade da recuperação do setor. A guerra na Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, não teve grande impacto nos resultados do mês. Apesar da indicação de alta refletida pelos números, os dados mostraram uma forte variação de números entre os países. A recuperação das viagens aéreas ganha força à medida que governos em muitas partes do mundo levantam as restrições de viagens. Os estados que persistem em tentar bloquear a Covid-19 em vez de gerenciá-la, como fazem com outras doenças, correm o risco de perder os enormes benefícios econômicos e sociais que a restauração da conexão internacional nos trazerá. Já o transporte de cargas apresentou pequena, porém significativa alta em comparação com o ano passado, e sua capacidade de entregas foi superior ao registrado no período. O Homem-Aranha tem chamado a atenção nas ruas de Belo Horizonte e feito sucesso nas redes sociais. O herói, que faz acrobacias em árvores e semáforos da capital mineira, teve a sua identidade revelada. Ele é um colombiano formado em educação física que sonha com uma vida melhor. Vamos conferir. O colombiano, de 34 anos, se mudou para o Brasil há 5 e já passou por 15 estados. Longe dos 2 filhos, Christian encarna o Homem-Aranha nas ruas da capital mineira. Vestido com traje de super-herói e com seu equipamento, ele se encaminha para a esquina onde se apresenta. Antes do show é preciso preparar o local. Cordas e panos posicionados, hora do super-herói entrar em ação. Decidi sair da Colômbia porque, lamentavelmente, o pagamento de um professor não é muito bom. Eu tenho 2 crianças, então o arte me deu tipo como esse empoderamento econômico em alguns países que eu fiquei em Sudamérica. Vengo caminhando por vários países. Brasil não é o único, mas aqui é o país que mais he ficado, que han sido 5 anos porque é demasiado grande. O sinal vermelho para o trânsito dá luz verde para a apresentação de Christian. Não sempre dá para ganhar um bom dinheiro, mas graças a Deus, ao menos fica a gratificação das pessoas que valoram meu trabalho com um sorriso e bom incentivo do artista é isso. Eu achei incrível, achei muito interessante. Ele é um artista e ele está trabalhando com o que ele pode, o que ele tem agora. Hoje está tudo muito difícil, né? Entre uma acrobacia e outra, o colombiano diz que sonha em ter um emprego estável. O principal objetivo é trazer os filhos da Colômbia para o Brasil e continuar seus estudos. Obrigado, irmão. Valeu pela força. Um herói da vida real, né? Todos os dias ele veste a roupa e vai às ruas para conseguir o sustento da família dele. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, a Patrícia Velenic chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela te esperamos. Até lá!